e no versículo 27. Eu vou ler um versículo aqui. Eu quero que você preste bem atenção, porque você viu já o pastor falando sobre autoridade, que não há nenhuma autoridade a que não seja de Deus, que não seja ordenada por Deus. Então Deus, Ele coloca as autoridades. Quantos reis Deus não colocou, e os reis faziam o que era mal ao olho do Senhor, ele caía, ele saía, mas Deus que colocava, diz a palavra de Deus. Então Deus dá oportunidade para as pessoas, mas as pessoas às vezes não têm o conhecimento, ou seja, às vezes as pessoas não querem, ou seja, ela não dá importância por aquilo que é de Deus, mas quem dá é Deus. Sem Deus você não consegue nada, porque você pode até pensar, você pode até ter condições, mas nós temos visto muitas pessoas que tiveram as suas oportunidades, mas não tiveram Deus e não conseguiram realizar seu sonho. Você pode, vamos ter um exemplo aqui, o Tancredo Neves, ele, por causa de uma palavra que ele falou, que nem Deus impedia ele de subir a rampa do Planalto, que nem Deus impedia, ele desceu a rampa do Planalto morto. Ele não conseguiu. Ele toma posse da presidência da República. E se eu for falar aqui, várias pessoas, né, que falaram, que blasfemaram, tiveram êxito, não tiveram sucesso, e sim foram destruídos. Então, quando Deus coloca e dá o poder para uma pessoa, e ela tem o conhecimento, ela é bem sucedida. Ela é uma pessoa que vai vencer as guerras, vai dar a volta por cima, vai realizar seu sonho, mas tudo isso depende de nós termos Deus na nossa vida, irmão. O Deus do impossível, o Deus que pode fazer o que o homem não pode fazer, o Deus que faz acontecer o milagre. Aqui no livro de João, no capítulo 3, no versículo 27, diz assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Amém, igreja? O homem não vai receber nada se Deus não permitir. Mas você pergunta às vezes, como o ímpio conseguiu? Deus permitiu que o ímpio conseguisse. Teve a permissão de Deus. Deus, ele dá o sol para o justo e dá para o ímpio. Deus, ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta. Então você veja que os homens têm as suas oportunidades de ter uma vida abençoada, de ter uma vida com sucesso, mas às vezes o poder, às vezes, né, o conhecimento que a pessoa tem, os seus estudos, os seus diplomas, as suas riquezas, Deus longe dela. É isso que nós temos visto. Veja que tinha um homem que venceu um exército dos filisteus. Vocês sabem que era Davi, era um rapaz, era um menino. O exército do filisteu tinha um homem grande que chamava Golias. Ele era descendência de gigante, era um monstro que assustava todo mundo e desafiava o exército de Deus, o exército de Israel. Ele desafiou o exército de Deus 40 dias, irmão. E aquele pequeno, ruivo, disse: mas esse inconciso desafiar o exército do Deus vivo, eu vou lutar com ele. E você veja que
ele teve já a luta para poder lutar com o gigante. Por quê? Já começou dentro da casa dele, os irmãos dele, a briga ali, impedindo para que ele não lutasse com o gigante. O gigante, ele estava preparado, irmão. Ele estava muito bem preparado, o gigante, porque ele era lutador. E você veja que o Golias, ele era um assustador, ele assustava o povo de Deus. Você veja no livro de 1 Samuel, se você quiser acompanhar comigo, 1 Samuel 17, fala sobre este homem que tinha uma confiança em si muito grande. E o povo que estava com ele, que era o exército filisteu, também confiava em Golias, porque Golias botava medo. Golias tinha tamanho, Golias tinha força, Golias era lutador. E desafiador do povo de Deus, desafiando o exército do Deus vivo. E quando Davi foi lutar com ele, você veja no versículo 45, Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado, irmão. Olha quem que o Golias foi afrontar: o exército do Deus vivo. Para muitas pessoas, irmão, aquilo ali era uma brincadeira. Por quê? Porque o próprio Golias, ele zombou de Davi, vocês sabem. Ele debochou de Davi, ele desfez de Davi, porque ele tinha força, irmão. Hoje não é diferente. Você vê as pessoas hoje que têm dinheiro, você vê as pessoas hoje que têm poder, eles se acham que é o dono da cocada. Eles se acham que pode tudo. E na verdade, se Deus não permitir, eles não podem nada, irmão. Eles não podem nada. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Se você tem essa fé, você pode conquistar, realizar muitos sonhos na sua vida. Mas você tem que colocar em prática essa fé, você tem que confiar. Isso não quer dizer que você não perca também. Você pode perder, porque nem todo lutador ganha todas as lutas. Mas com Deus é mais fácil de você vencer o seu adversário, muito mais fácil. Com Deus você vence. Com Deus nós chegamos lá, irmão. Então veja só, irmão, nós temos que acreditar na palavra de Deus. É a obediência. A nossa obediência, a nossa concordância é nós acreditarmos na palavra de Deus. É a palavra de Deus é que tem poder. Não é o bispo que expulsa demônio, é o Espírito Santo. Não é o bispo que ora para as pessoas, elas são curadas. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Senhor Jesus que cura as pessoas. Tudo o que acontece não é o homem, é a força que vem de Deus e opera para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então nós, irmão, temos que estar nesse espírito. Nunca você pode dizer que não pode. Nunca você pode falar que você não vai conseguir. Porque o que você fala, o teu corpo escuta. Se você falar coisas negativas, a tendência é você ser uma negação mesmo. Se você falar coisa positiva, a tendência é você conseguir mesmo. Por quê? Porque a nossa boca tem poder. Você pode falar uma coisa boa hoje e conquistar ela
daqui uns tempos. Você falou, a palavra se cumpriu. Mas se você falar uma palavra negativa hoje, daqui uns tempos ela pode vir se cumprir na sua vida. Mas se você está na fé em Deus, então tudo é possível. Deus proverá, irmão, como proverou, como deu para Abraão o cordeiro, como deu a vitória para Davi, como deu a vitória para Elias, a vitória para Daniel, a vitória para Moisés, a vitória para Eliseu. O Deus de Eliseu, o Deus de Elia, de Daniel, o Deus de Moisés é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós invocamos o nome dele.